E aí, galera do 7º ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos estar trazendo dois momentos que eu sempre realizo em nossos encontros. Primeiro momento, correção da atividade, encerrando o capítulo, e nós vamos para o próximo capítulo, né? E nesse próximo capítulo nós vamos estar trazendo um tema bastante interessante para que a gente possa discutir. Do cinema mudo à interpretação realista. Então nós vamos já falar sobre esse assunto. Então prepara seu material, organiza o seu espaço aí, fica atento. Se você sentir dificuldade, pausa o vídeo e volta um pouquinho, assiste novamente para que você possa compreender sobre o assunto. Nós estamos justamente falando sobre ideias de sonoplastia, nós estamos falando sobre percussão de sonoplastia, envolvendo aí, nós iniciamos falando do cinema mudo e agora nós estamos falando da chegada da sonoplastia no cinema. Então vamos lá, a nossa aula de hoje. Bem, aqui só para a gente relembrar os últimos encontros, nós falamos sobre ideias de um sonoplasta e logo em seguida, nós íamos um pouco mais para frente, falamos sobre a percussão como sonoplastia, né? O uso dos instrumentos de percussão para ajudar na sonoplastia. Então ela é uma das técnicas, e aí os instrumentos da família da percussão podem ser usados para emitir justamente sons como chuvas e batidas e entre outros. Então nós falamos sobre isso, eu mostrei para vocês algumas imagens referentes a esse tipo de instrumento que pode ser utilizado, né? Então nós trouxemos aí para vocês. Bom, mais à frente nós temos aí algumas imagens, né, que são justamente falando sobre o que é a referência em relação a esse instrumento que é utilizado, tá? Então vamos lá, um pouquinho para frente. Também nesse capítulo, nós temos uma relação fortíssima aí com a questão da inovação, né? Então, a fantasia ela vai estar presente, né, dentro desse processo de criação do cinema. O cinema vem com a música, né? O cinema vem com as gravações e aí a inclusão da sonoplastia, né? A percussão, e também outra coisa que a gente percebe que existe é a fantasia, né? É a inovação. Então, fantasia de Walt Disney não fez muito sucesso com o público, mas todos os criadores da área cinematográfica viram efeitos extraordinários do som gravado com a melhor tecnologia disponível na época. Os produtores começaram a repensar o som do cinema e acrescentando a música como elemento primordial dessa linguagem. Tanto que durante os 20 anos seguintes, quase todas as grandes produções do cinema utilizaram músicas de compositores eruditos, né? Então, depois você pode estar assistindo um trecho de filme para que você possa identificar, então, trecho da fantasia, analisando a relação das imagens com a trilha sonora. Trilha sonora que marcaram a época, também faz parte desse processo aí que nós estamos trabalhando, que é as ideias de um sonoplasta, percussão com sonoplasta. Aí nós vimos um pouco sobre as fantasias que estão presentes no texto, tá? Então nós temos aí as trilhas sonoras que marcaram a época. A partir dos anos de 1930, muitos compositores de teatro e opereta foram incorporados pelo cinema. Por isso, os primeiros grandes autores de trilhas são, na maioria das vezes, europeus. O primeiro dos mestres da trilha sonora foi Marx, 1888 a 1971, que compôs trilhas do filme King Kong, de 1933. Seu trabalho foi tão bem recebido que logo em seguida Marx começou a ser um dos mais requisitados compositores do cinema. Ele compôs trilha para filmes que ficaram muito famosos, como E o Vento Levou, Casablanca e entre outros. Esse tipo de trilha sonora ainda seguia as características dos poemas sinfônicos, que funcionavam muito bem na Europa naquele contexto. Como nós já falamos, né, fantasia, uma inovação. Fantasia de Walt Disney não fez muito sucesso, lembra que eu falei? Mas ao longo do tempo, a Disney foi trazendo aí outras formas de incluir, incrementar a questão do som, né? As trilhas sonoras,
justamente aqui vai dizer, esse tipo de trilha sonora ainda seguia as características do poema sinfônico, que funcionava muito bem na Europa naquele contexto. Aqui algumas perguntas para que você possa fazer uma reflexão. Que ato do filme Fantasia mais despertou o seu interesse? Justifique sua resposta, escreva o título e o compositor da trilha sonora correspondente. Outro compositor europeu que migrou para Hollywood foi o austríaco Erich, 1897 e 1957. Ele compôs para filmes como Capitão Blonde e As Aventuras de Robin Hood, e além disso, muitos outros compositores europeus foram para Hollywood, levando com ele toda a tradição europeia, embora esses compositores não conhecessem gêneros como filmes de faroeste ou policiais que eram populares nos Estados Unidos. Olha que interessante. Então você consegue aqui perceber que os Estados Unidos ele tinha todo o domínio em relação ao cinema, já que nós estamos falando sobre o cinema. Começamos com o cinema mudo, depois percebemos que o cinema foi evoluindo e hoje nós temos grandes empresas que trabalham aí no que diz respeito à sonoplastia. No fim dos anos de 1940, foi preciso criar uma geração de músicos para compor trilhas para esses filmes e para suspense, romance e entre outros. Então começou a ter aí uma mudança significativa no que diz respeito à música, à sonoplastia, à trilha sonora nos filmes. Nos anos de 1960, a música popular ganhou espaço no cinema e os espectadores começaram a sair das sessões cantarolando o tema principal, e aos poucos as canções populares foram tomando o lugar de muitas orquestras, e de musical orquestral. Nos anos de 1970 fizeram sucesso por meio de músicas como Hair e mais tarde como as músicas pop rock e rock and roll, marcando os momentos das ações dos filmes. E a partir da década de 1980, as trilhas sonoras e as canções temas, feitas especialmente para os filmes, ganharam destaque e enriqueceram ainda mais a produção cinematográfica. Então é a partir desse ano que começa a surgir aí canções com temas específicos, feitas especialmente para os filmes. Então nós vamos conseguir compreender aí. Nós vamos ver aí algumas músicas, como por exemplo, música que foi criada exclusivamente para o filme Frozen, que você vai conseguir ouvir uma música fácil, porque as crianças gostam de ouvir essa música, Bom, aqui tem uma dica para você de filme que você pode estar lendo depois. Aqui fala sobre arte e tecnologia, que diz: nos primórdios do cinema, os sonoplastas tinham que agir ao vivo, por vezes atrás da tela do cinema, procurando emitir um som para que a sessão ficasse mais intensa e o público pudesse interagir na obra. Hoje em dia, temos diversas tecnologias digitais que nos permitem a manipulação dos sons de resultados mais eficientes. Olha como foi bom esse avanço na tecnologia, Hoje nós somos participantes desse processo de evolução no cinema, E isso faz com que o cinema ele avance muito mais. Isso faz com que os profissionais do cinema abram aí de fato espaço para que os filmes possam trazer ali de fato fortes emoções através das músicas que são interpretadas, que são lançadas através dos filmes. Outro ponto que tem um destaque é justamente a dublagem, que ela está presente também nesse processo, Começou a se usar a dublagem dos filmes, que vinham com legendas, e aí o que aconteceu? A dublagem e a legendagem dos filmes são exemplos de tradução audiovisual para que as obras possam ser compreendidas em outros idiomas e além do original. Então, além do original, se for o inglês, hoje nós temos essa capacidade de assistirmos um filme em nossa língua. Isso é muito bom, porque a cultura ela vai se expandindo. Não só os americanos vão poder assistir um belo filme, um bom filme, mas todos aqueles que estiverem em seu país vão poder ter justamente essa oportunidade de estar ali atentos a ouvir um filme na sua língua. Então aqui uma atriz no estúdio de dublagem, para que você possa ver como é que funcionava.
Então a dublagem vai traduzir as falas e as informações auditivas da língua estrangeira para a língua do país no qual o filme será exibido. Então nós vamos agora trazer você justamente para a próxima página, tá? Que é para que a gente possa relacionar conceitos sobre música e sobre cinema. Então vamos lá. Todo final de capítulo a gente vai relacionando conceitos. Então vamos ver o que se tem aqui. Primeiro, música e cinema. Relacionam-se com legenda. Olha o que nós falamos aí. Relaciona-se com dublagem. Então, legenda que pode ser Libra ou Closed Caption, que você pode colocar aqui. Então vai ser o quê? Vai ser transcrição de áudio. Então nós vamos colocar aqui. Transcrição de áudio. Dublagem que pode ser tradução de áudio. Você vai colocar aqui. Tradução de áudio. Então, se você fez assim, você com certeza acertou. Vamos um pouquinho mais à frente para que a gente possa compreender um pouco sobre trilha sonora, tá? Um pouco sobre sonoplastia e ambientação. Esses três, eles vão se relacionar. Primeiro, a trilha sonora vai se relacionar com o quê? Vamos colocar aqui compositores. Sonoplastia vai com sons e com ruídos. E ambientação, sons dos ambientes, tá? Espero que você tenha conseguido responder e que você tenha se aprofundado na leitura desse capítulo. Nós vamos agora passar para o próximo capítulo, né? Espero que vocês estejam atentos a essas informações importantes que nós estamos trazendo para vocês, tá? Então, prepara aí o próximo capítulo que nós vamos estar trabalhando nesse momento, justamente do cinema mudo à interpretação realista, o cinema e a arte. Bom, e dando continuidade à nossa unidade 3, o cinema e a arte, nós vamos ver nesse capítulo aqui, cinema mudo, representação no cinema e cinema brasileiro. Tá? Ah, professor, nós já falamos sobre o cinema mudo? Tá, mas nós vamos trazer um pouco mais de informações sobre ele. Do cinema mudo à interpretação realista. Atualmente, é muito comum vermos pessoas interpretando no cinema ou na televisão. Podemos, inclusive, gravar vídeos usando aparelhos celulares. Porém, nem sempre foi assim. Falar e interpretar diante das câmeras pode ser um grande desafio. Interpretação diante das câmeras. A relação entre a produção de conteúdos visuais e o consumo desses produtos mais uma vez, a relação entre a produção de conteúdos visuais e o consumo desses produtos mudou drasticamente com o advento da internet. Hoje podemos gravar vídeos com facilidade, usando, por exemplo, aparelhos celulares e postá-los instantaneamente para que o mundo todo os veja. Muitas pessoas gravam os seus próprios filmes e os disponibilizam em plataformas virtuais, exibindo informações técnicas ou apenas comentando temas de interesse popular. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas podem gravar em suas casas, as pessoas podem montar produtoras e elas produzirem seus próprios vídeos. Então, hoje está mais acessível do que antes e isso chama-se tecnologia a serviço das pessoas, da população. Porém, mesmo com todas essas mudanças, ainda há formas específicas para se comunicar diante das câmeras, especialmente na linguagem cinematográfica, que atores e atrizes precisam transmitir emoções, mesmo estando rodeados por aparatos técnicos como câmeras, luz, microfones e etc. Os atores e as atrizes precisam ter muita concentração para ouvir os comandos da equipe técnica, sem que isso interfira na interpretação. Então, o diretor, ele é responsável de dar esse norte, né, para que as coisas possam, de fato, acontecer naquele ambiente, tá? Então, vamos um pouquinho para frente para que a gente possa
falar sobre o cinema mudo. Então vamos lá. Até as primeiras décadas do século XX, o cinema ainda era mudo. Lembram disso? Ou seja, não existiam cenas faladas, apenas músicas para acompanhar a projeção, apesar de já existirem antigas iniciativas para sonorizá-lo. Por quase 3 décadas, os diálogos dos filmes eram compreendidos pelas expressões faciais. E às vezes, de tanto exageradas eram as caricaturas e por pequenos textos que apareciam em alguns momentos entre as cenas. O cinema mudo valorizava a expressividade e a dramaticidade do ator, justamente porque não existia som nesse período. Então nós sabemos todas essas informações. O que valorizava? Valorizava sim uma linguagem corporal. Outra contribuição contribuição vinda da linguagem teatral para a linguagem cinematográfica foi o uso de cenários, figurinos e maquiagem. Tá? Então a gente tem essa relação tanto do cinema com o teatro, que um vai influenciando o outro. Representantes da mímica e do teatro no cinema. Conheça a seguir alguns atores de teatro e mímicos que usaram suas habilidades teatrais no cinema e alcançaram grande sucesso. Charlie Chaplin, 1889 a 1977. Charlie Chaplin herdou o talento dos pais e, ainda criança, participou de um grupo artístico juvenil. Em 1910, ingressou na trupe de Fred Karno, que o levou a viajar e a receber seu primeiro contrato para atuar em um filme. Seu personagem mais famoso, o adorável Carlitos, começou a aparecer nas telas do cinema no ano de 1914 e até hoje bastam alguns traços para ser reconhecido. A carreira de Chaplin foi grandiosa, pois atuou como autor, ator, diretor, compositor de trilha sonora. Então você percebe que ele teve um currículo impecável dentro das artes cênicas. Ele foi um grande cineasta que abordou temas variados em gêneros como comédia, o drama e o romance, e muitas de suas produções apresentam intensas críticas social e política. Então você vai conseguir perceber em cada forma como ele trabalha, em cada forma como ele buscava apresentar a sua identidade em relação à sua arte. Um outro que a gente pode falar um pouco é o Buster, o ator, diretor, comediante estadunidense. Foi uma das grandes estrelas do cinema mudo de Hollywood. Desde bebê, conhecia o dia a dia dos palcos teatrais, pois seus pais faziam parte da trupe cômica. Então, ele, aos 21 anos de idade, mudou-se para Nova York, começou a trabalhar com comédia no cinema e fez grande sucesso. Porém, como muitos colegas da época, não conseguiu manter sua fama após transição para o cinema falado. Passado por um período de decadência, em sua época áurea do cinema mudo, quem foi considerado rival de Charlie Chaplin. Então você tem aí outros nomes, tá, que você vai conseguir estar acompanhando, tá? Então você vai poder em casa estar lendo, tá? Mas antes nós vamos ver um pouco sobre um método que é muito interessante, tá? Vamos lá para a página 388. Bom, nós vimos alguns nomes que fazem parte da história do teatro mudo, do cinema mudo também, mas nós agora iremos apresentar um método que era utilizado, aspectos do método de Stanislavski. Para conhecer um pouco da interpretação realista, vamos entender alguns elementos do método de interpretação proposto por Stanislavski. Esse método propõe que os aspectos da vida do ator sejam usados como base da composição dos personagens. Assim, as memórias, os sentimentos, as experiências adquiridas ao longo da vida do ator são emprestados durante o processo criativo para que ele possa viver os sentimentos exigidos pelo personagem interpretado, de maneira que o público acredita que eles são reais. Esse método envolve um aspecto bastante complexo de preparação do ator e de criação de personagens, além de muito estudo e ensaio. Então,
É isso que você vai conseguir perceber justamente a mudança do ator em relação a esse método. Vamos lá. Abordaremos apenas algum deles de maneira simplificada. Então você tem aqui uma imagem. Stanislavski atuando em uma peça no ano de 1902. Então ele vai trazer algumas formas para que você possa compreender em relação ao seu método, tá? Então ele traz aí primeiras circunstâncias prévias, ou se. Então você vai conseguir junto perceber que esse tema ele é importante, tá? Ele traz aqui método. Nós vamos ler um para que a gente possa compreender. Envolve análise do que ocorreu antes de o ator entrar em cena. O ator deve estudar o texto dramático, procurando informações que possam aprofundar seu conhecimento sobre o personagem. Por exemplo, como ele se relaciona com outros personagens, desejos e seus medos, tá? Então você consegue compreender que é um método que vai fazer com que o ator busque em si próprio informações importantes para que ele possa compor o seu personagem. Então ele vai trazer ali a informação sobre a sua vida e ela é incorporada ao personagem. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre a ideia de trazer para vocês o cinema mudo e também alguns nomes importantes que eu li, dois para vocês, e você pode estar lendo e conhecendo um pouco mais sobre os outros, tá? E outro, nós falamos sobre esse aspecto do método Stanislavski, que faz justamente uma parceria ali com o ator, né? Ele empresta de fato suas experiências, suas vivências para o seu personagem. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.